Bom dia, pessoas. Vamos aqui à apresentação para a identidade visual do Folha Roncode 2024. Bom, eu trouxe duas propostas de paleta de cores, já com algumas ilustrações feitas, né, para exemplificar essas duas paletas. A primeira paleta a gente está trabalhando com uma paleta mais extensa do que a do ano anterior. Eu trouxe ainda os tons quentes, o amarelo, os laranjas. Agora eu tô com uma cor um pouco mais quente aqui, trabalhando com um vermelho, um terracota, mas a predominância principal é o amarelo, o preto e o branco. E para diferenciar do ano passado, né, trazer essa renovação, eu tô trabalhando com dois tons de verdes, que eu acho que deu uma pegada bacana para a identidade visual desse ano. Bom, aqui é a proposta do cartaz. Na esquerda a gente tem a line art com a composição. Esse ano eu quis trabalhar a questão das molduras, porque isso já vai me dar um aproveitamento para fazer as molduras para os convidados. Então a minha ideia é aproveitar essa moldura que eu usei no cartaz já para trabalhar esses elementos em outros materiais, né, do festival, e continuar trabalhando com os personagens, só que aqui a gente vai trabalhar com os casais, né, os participantes dançarinos. Então ano passado a gente estava com foco no músico, né, na sanfoneira, e aqui a minha ideia foi trabalhar com os casais. Na direita aqui a gente já vê o cartaz com essa paleta de cores que eu apresentei, né. A predominância ainda é das cores quentes aqui, o amarelo, o laranja e tal, mas eu trouxe esse verde, que eu acho que ele dá uma quebra interessante para trabalhar, e permite também uma variedade melhor para a gente trabalhar isso em outros materiais, né? Diferenciar mais as identidades. Aí aqui o nome, né, do evento eu já quis trazer uma pegada mais centralizadinha, mais quadradinha, mas ainda usando uma tipografia rústica, né, que ainda remete à xilogravura e tal, que é a pegada do nosso trabalho. Vamos aqui, ó. Aí eu já fiz as versões para portadas de Facebook, né, para tanto capa de evento quanto a da página. Esse tamanho aqui ele pode ser já aproveitado para o site também, né? E nessa pegada mais horizontal aqui das portadas do Facebook, eu pensei em focar nessa arte das pernas, os passos da dança, né, para ilustrar ainda, né, trazer esse elemento do participante, de quem frequenta o evento, frequenta as oficinas de forró, etc, né? E trabalhei de novo aqui com a mesma moldura, né, do cartaz, só que adaptar dela para as portadas. Então essa daqui do Facebook é isto. Agora uma versão adaptada para o feed do Insta, né, quadradinha mesmo, para alimentar o feed. Aí eu fiz a adaptação. Eu prefiro fazer a adaptação do cartaz para esse formato quadrado do que colocar o cartaz original no formato retangular e ele cortar, que eu acho que perde isso. Então dá já uma cara melhor. Então eu fiz aqui já do Instagram. Vai ter uma versão do cartaz também para o Stories, né, que também dá para postar no Reels e tal, que é o mesmo formato, né, formato vertical, mais alongado, né, mais finozinho. Aí aqui eu volto com os cartazes. Eu troquei aqui a posição da variação desses personagens, né. Adicionei mais os elementos dos cactos aqui, que eu não usei no primeiro cartaz, porque eu acho que ficou muito poluído. Como eu quis incluir os três casais, né, para representar essa diversidade, eu tirei os cactos, mas eles podem vir aqui e podem ser usados em outros materiais do evento, sem problema algum. Aí aqui dois exemplos de aplicação, né? Um cartaz aqui numa parada de ônibus, né? Um formato maior e tal. Eu acho que o verde ele traz um destaque bacana, né? Ele dá uma chamada de atenção aqui com esse verde emoldurando a arte, eu acho que fica bem bacana. E aqui do outro lado são os cartazes, os lambes, né, colados na parede e tal. Eu também acho que dá um efeito bacana. A segunda proposta é utilizando a mesma paleta, trazendo de novo esse vermelho aqui, adicionando o vermelho naquela paleta original, mas sem trabalhar
o verde, né? Usando realmente só as cores quentes e o preto e o branco. Aí aqui a gente tem uma predominância maior do preto. Ó, aqui a gente já viu a versão na line art, né? Já expliquei a questão da composição, vou focar aqui só nas cores. O preto seria usado principalmente nas molduras e nos personagens, né? No contorno dos personagens. Qual é a vantagem desse daqui que eu acho, né? Ela traz um contraste muito forte. O preto contrasta muito com as cores quentes, mais do que o verde, né? Eles estão ali tipo opostos no círculo cromático. Então acho que esse preto ele traz um punch assim mais forte pra arte, né? Aí aqui a versão em preto das portadas do Facebook, né? Também para o site, pro capa do evento. A mesma versão agora para o feed do Instagram, né? Também trabalhando esses elementos aí, igual, só que nessa nossa versão com a predominância do preto. Aí a aplicação, ó, aqui nessa parte da parada de ônibus, por exemplo, você dá pra ver que o contraste é bem maior, né? Em relação ao do verde. O verde eu acho que apesar dele não ter um contraste tão forte, o verde ele traz um tempero, assim, uma alegria. Eu gosto bastante da versão verde também. Mas eu quis, enfim, fazer essas duas, testei com as duas cores, as duas propostas me agradaram tanto que eu decidi apresentar as duas, né? Os personagens, eu já desenhei eles separadinhos aqui e tal, porque a ideia também é aproveitar eles em partes para fazer outros materiais, né? Para postagens no Instagram, usar um, usar dois, usar só cortar e usar só a parte das perninhas, ou enfim, colocar eles num canto assim, dá para trabalhar eles de uma forma bacana. Então eles já vão fazer partes. Eu pretendo fazer mais personagens, mais casais, para compor já os elementos, né? Aquela folha de elementos da edição 2024, né? Então a gente poder usar eles como elementos para trabalhar em outros materiais no Instagram. Aqui eu também já vou apresentar a proposta de logo que eu fiz para o evento, né? Que vocês pediram. E aí eu testei aqui duas propostas, né? A primeira eu usei muito aquela sanfona que eu fiz para o cartaz do ano passado. Eu peguei ela e adaptei os elementos, mudei um pouco a tipografia aqui, principalmente a parte do roncou, para deixar o N mais legível, que era a parte que me incomodava mais em relação ao do ano passado. Então diminui um pouquinho aqui o O, afastei o R e tal, afastei um pouco mais a sanfona, não deixei ela tão afunilada assim, para ela também ocupar esse espaço quadrado, né, ficar melhor encaixadinha nos avatares, nos ícones das redes sociais. E eu, como eu falei para vocês, eu simplifiquei um pouco a sanfona, né, aqueles elementos desenhados e tal. Por quê? Porque a logomarca ela tem que ser reconhecível em formatos muito variados, formatos pequenos e em formatos grandes, né? E esses elementos muito fininhos e tal, de arabescos que estavam desenhados na sanfona, fica ruim para visualizar eles em formato pequeno, né? Então eles se perdem. Aí é melhor a gente simplificar para poder ter essa legibilidade maior. Então essa aqui foi a primeira opção, a logo número 1, foi nessa pegada. A logo número 2, ela já é bem mais minimalista, né? Que eu tentei trabalhar aqui as formas mais retas ainda, mas tentando ainda manter a questão da pegada nordestina, principalmente na tipografia e tal. E ela ficou assim mais esguia, digamos assim, né? Aí aqui a gente tem a logo número 1 trabalhada com diversos fundos, tanto a logo preta quanto ela branca, né? Essa parte aqui está um estudo inicial ainda, eu preciso realmente discutir com vocês para a gente continuar trabalhando a questão das cores nessa logo. Mas eu já usei aqui uma variedade grande e eu achei que ela funcionou bem, né, nesses fundos das cores mais diversas. Depois a gente, aprovando essa ou a segunda, a gente pode afunilar esse, trabalhar e definir realmente uma paleta de cores específicas para logo. Mas eu já testei uma aqui que foi a que mais me agradou, que foi trabalhar o branco e o laranja, assim, já que o festival tá vindo nessa pegada de cores quentes,
Então eu fiz aqui a aplicação, né, em vários materiais de branding, como ficaria a logomarca aplicada, né? Eu gostei de trabalhar essa com o fundo laranja e as cores brancas, né? Apesar de alguns materiais já vinha com ela em outras cores. Enfim, acho que essa logo assim ela dá pra ser trabalhada em diversos materiais, em versões alternativas, né? Definir a versão principal, mas ter a versão secundária e a terciária como ela é aplicada em outros materiais, né? Aqui o mesmo teste de cores que eu fiz, só que para a logo número 2, né? Mesma questão, vendo elas com a logo preta, a logo em branco e também a aplicação dela já nos materiais aqui de brand, né? Então, achei que também ficou bacana trabalhar ela com esses tons assim laranja e branco. E é isso, basicamente encerra a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, discutam aí. Vamos continuar trabalhando para fazer o 2024 melhor edição do que a do ano passado. Valeu, abraço, gente.